Regras matemáticas. Regras de sinais. Talento. Técnica. Ou talento com técnica. 6 pegadas, 5 passos. Professor Dr. Antônio Marcos de Lima Araújo. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Produção, AMAN, 2018. Regras matemáticas. As regras matemáticas são, apenas, extensões coerentes, justificáveis, de acordo com princípios e axiomas e, por consequência, convenções, pactos. Não existem demonstrações para um acordo, pacto ou convenção. Todas as provas, deduções e demonstrações matemáticas são consequências de extensões convencionadas, portanto válidas somente dentro das convenções, das preliminares, dos princípios e axiomas. Como na língua, convencionado que é suco e laranja, é possível esclarecer o que é, ou não é, um suco de laranja. As regras matemáticas são tão coerentes, entre si, que, por séculos, muitos matemáticos notáveis tiveram pretensão, de demonstrar as regras de sinais. Alterando axiomas da geometria de Euclides foram formuladas novas geometrias, as pangeometrias. As regras matemáticas são tão coerentes, entre si, que a matemática recebe a alcunha de exata. A matemática é, de fato, precisa e rigorosa dentro das convenções adotadas. Regras matemáticas. Precisas e rigorosas, que indiquem, tanto quanto humanamente possível, o modo apropriado, pactuado, consensual para avaliar, falar, pensar e agir. Fundamentadas em convenções, princípios, axiomas ou postulados e seus consequentes, corolários e teoremas, justificáveis, mas não demonstráveis. Uma norma prescritiva ou regra, matemática ou não, deve ser, no mínimo, clara, tal que seja facilmente inteligível pelos envolvidos e, sem ambiguidade, completa ou universal, tal que atenda a todos os casos possíveis, eficiente, para simplificar e, que seja isenta de redundâncias. Quem fala errado, pensa errado, faz errado. A regra de sinais, nas formas usuais, confusas, erros de sintaxe matemática, incompletas, redundantes e ineficientes. Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos vezes mais dá menos vezes menos dá mais. Erro de sintaxe matemática. Mais para expressar número positivo. Incompleta. Não contempla o zero. Redundante. Requer 4 verificações. Ineficiente. Para mais de 2 ações iguais, como em 2 vezes menos 5, vezes 7, vezes menos 5, ou em 2 menos 5, mais 7, menos 5, induz confusão a cada passo, duplação, operação e o jogo de sinais. O que deve nortear a formulação de regras matemáticas? Clareza, completude, eficiência, e, por princípio, se existem várias ações que exigem precisão e foco, como ações lógicas e matemáticas, então é recomendável executar uma única ação de cada vez, com foco. Quem fala errado, pensa errado, faz errado. Regras matemáticas. Sinal. Qualquer manifestação que permita evidenciar, conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Símbolos matemáticos. Empregados para indicar ação ou estado ou resultado de ação. Estado ou resultado de ação. Prefixo, para indicar estado, como sinais de mais, de menos, mais e menos, menos e mais. Verbos relacionais matemáticos,
Os comparadores, expressos ou não com os verbos ser ou estar, como símbolos para muito maior, maior, maior ou igual, igual, etc. Ação. Verbos transitivos, para evidenciar trânsito entre operandos, como símbolos para adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, adicionar e subtrair, convoluir, integrar, etc. Atenção! Símbolos de adicionar, subtrair, somar e subtrair e somar podem ser prefixos, estado, ou ação, trânsito. Sinal de um número. De acordo com a norma ABNT-NBR ISO 80002, para um número real, A, o sinal do número A será 1 se o número A é maior que 0, 0 se o número A é igual a 0, menos 1 se o número A é menor que 0. Nota: para SGN forma abreviada do inglês signal, lê sinal de positivo. Número grandeza maior que 0, símbolo prefixo, mais. O símbolo prefixo mais, por convenção, como condição natural, pode ser omitido, mais é igual a negativo. Número grandeza menor que 0, símbolo prefixo, menos. O símbolo prefixo menos, por convenção, deve ser explícito, não pode ser omitido. 0. Na matemática, o número cardinal que expressa o número de elementos do conjunto vazio. Por convenção, marca vinculada a uma referência arbitrada para números e grandezas não absolutas, como peso ou a idade de um ser. Exemplo. Algumas convenções empregadas corriqueiramente. 0. Positivo. Negativo. Altitude. Nível do mar. Acima. Abaixo. Tempo. Início do evento. Depois. Antes. Temperatura em Celsius. Fusão da água. Acima. Abaixo. Posição. Ponto arbitrado. Direita, acima. Esquerda, abaixo. 0. O 0 é referência para o sistema de numeração hindu, ou árabe hindu. Postulados do 0. Conforme o matemático hindu Siddharacharya, no século VIII. Primeiro, se 0 for adicionado a qualquer número, então a soma é o mesmo número. Segundo, se 0 for subtraído de qualquer número, então o número permanece inalterado. Terceiro, se 0 for multiplicado por qualquer número, então o produto é 0. Ou seja, o 0 é elemento neutro da adição, subtração e elemento anulante da multiplicação. Por convenção, 0 é número sinal, ao qual não cabe apor prefixo. 0 idêntico a mais 0, idêntico a menos 0. Números negativos. Surgem para expressar a diferença entre distintos e, por convenção, adota o símbolo da subtração como prefixo. Número negativo, por definição, é o termo adjunto essencial da definição dos números inteiros. A quem, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, além. A menos b é, por definição, igual a menos b menos a. Tal que, se o valor absoluto de a é maior que o valor absoluto de b, então a menos b é um número positivo e b menos a é um número negativo. Se o valor absoluto de a é menor que o valor absoluto de b, então a menos b é um número negativo e b menos a é um número positivo. Se a é igual a 0, então menos b é igual a menos b. O negativo é o oposto do número. Se b é igual a 0, então a é igual a menos menos a. O negativo do negativo é positivo. Números negativos, 0 e números positivos. Seja uma reta. Selecionado um ponto como referência aí, associando 0 a este ponto, tomando, por convenção, positivo para a direita e negativo para a esquerda, e, arbitrando uma unidade, temos, à direita do 0, os positivos 2, 3, 4, 5, 6, etc. À esquerda do 0, os pontos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc.
A reta orientada e numerada. Por convenção, positivo para a direita. E negativo para a esquerda. 1, 2, 3, menos 3. Por convenção, positivo para a direita. E negativo para a esquerda. 3, 2, somar, 3, mais 2. Contar a partir do contado. 4, 5. Por convenção, positivo para a direita. E negativo para a esquerda. 3, 2, subtrair, 3, menos 2. Operação inversa. 2, 1. Por convenção, positivo para a direita. E negativo para a esquerda. 2, 3, subtrair, 2, menos 3. Operação inversa. 1, 0, menos 1. adição, subtração, O resultado final de vários deslocamentos em sentidos opostos, S1 e S2, sobre uma reta, independe da ordem. Para evitar zigue-zague é recomendável realizar todos os deslocamentos num sentido, S1, e depois realizar todos os deslocamentos no sentido oposto, S2. O resultado final de várias adições-subtrações numa expressão independe da ordem. Para evitar zigue-zague, e empregar várias vezes regra de sinais, é recomendável realizar a soma dos positivos, S+, e a soma dos negativos sem sinal, S-, e depois determinar a diferença. exemplo, Para os números positivos, A, B, C, D, E, F, G e H, na expressão R igual a mais B, menos C, menos D, menos E, mais F, menos G, mais H. Organizando. R igual a mais B, mais F, mais H, menos C, menos D, menos E, menos G. Evidenciando. R igual a mais B, mais F, mais H, menos C mais D, mais E, mais G. Ou seja, R igual a S mais menos S menos. No qual S mais é a soma dos adendos, A mais B, mais F, mais H, e S menos é a soma dos subtraendos sem sinal, C mais D, mais E, mais G. Empregando, assim uma única vez, exceto no trivial, a regra de sinal. oposto, Do número A. O número menos A que, por adição, anula o número A, que está a 180 graus do número A. oposto do oposto, Do número A. O número menos menos A que, por adição, anula o número menos A, que está a 180 graus do número menos A. o próprio A, Generalização. A igual a A. Menos 1 vezes A, igual a menos A. Menos 1 vezes, menos 1 vezes, A, igual a menos A, igual a A. Menos 1 vezes, menos 1 vezes, menos 1 vezes, A, igual a menos A, igual a menos A. Menos 1 vezes, menos 1 vezes, menos 1 vezes, menos 1 vezes, A, igual a menos A, igual a A. Menos 1 vezes, 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 A igual a menos A, igual a menos A. E, assim sucessivamente. na multiplicação pares de sinais negativos, uma volta completa, 360 graus,
se anulam. Multiplicação. P igual a menos A, vezes, menos B, vezes, C, vezes, menos D, definição associada. Menos A, é por definição, igual a menos 1 vezes A. Evidenciação. P igual a menos 1 vezes A, vezes, menos 1 vezes B, vezes, C, vezes, menos 1 vezes D. Análise. P igual a menos 1 vezes, A vezes, menos 1 vezes, B vezes, C vezes, menos 1 vezes, D. Organização. P igual a menos 1, vezes, menos 1, vezes, menos 1, vezes, A, vezes, B, vezes, C, vezes D. Síntese. P igual a S vezes M, no qual, o sinal, S é igual a menos 1, vezes, menos 1, vezes, menos 1, igual a menos 1 elevado a K, e, a magnitude, M é igual a, vezes, B, vezes, C, vezes D. Sendo K o número de fatores negativos. Divisão. R igual a menos A, vezes, menos B, vezes, C, vezes, menos D, divididos por, menos E, vezes F, vezes menos G, definição associada. 1 sobre menos A, é igual, por definição, a menos 1 vezes, 1 sobre A. Evidenciação. R igual a menos A, vezes, menos B, vezes, C, vezes, menos D, vezes, 1 sobre menos E, vezes, 1 sobre F, vezes, 1 sobre menos G. Análise. R igual a, menos 1 vezes A, vezes, menos 1 vezes B, vezes, C, vezes, menos 1 vezes D, vezes, menos 1 vezes, 1 sobre E, vezes, 1 sobre F, vezes, menos 1 vezes, 1 sobre G. Organização. R igual a, menos 1, vezes 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 A, vezes B, vezes C, vezes D, divididos por E vezes F, vezes G. Síntese. R igual a S vezes M, no qual, o sinal, S é igual a menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, igual a menos 1 elevado a K, e, a magnitude, M é igual a, vezes B, vezes C, vezes D, divididos por E vezes F, vezes G. Sendo K o número de fatores e divisores negativos. Potenciação. P igual a menos A, elevado a K. Evidenciação. P igual a menos A, vezes menos A, vezes menos A, K vezes. Análise. P igual a menos 1 vezes A, vezes, menos 1 vezes A, vezes, menos 1 vezes A, K vezes. Organização. P igual a menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, K vezes, A, vezes A, K vezes. Síntese. P igual a S vezes M, no qual, o sinal, S é igual a menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, K vezes, igual a menos 1 elevado a K, e, a magnitude, M é igual a, vezes A, K vezes, igual a elevado a K. Sendo K o expoente, número de fatores negativos. Potenciação. P igual a menos A, elevado a menos K. Das propriedades da potenciação. B elevado a menos L é igual a 1 sobre B, elevado a L. Assim, P igual a menos 1 A elevado a menos K é igual a 1 sobre menos A elevado a K. Em síntese, P igual a S vezes M, no qual, o sinal, S é igual a menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, K vezes, igual a menos 1 elevado a K, e, a magnitude, M é igual a 1 sobre A, vezes 1 sobre A, vezes 1 sobre A, K vezes, igual a 1 sobre A elevado a K. Sendo K o módulo do expoente, número de fatores negativos. Regra de sinais. Regras necessárias para determinar o sinal das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, consequências dos números negativos. Regra geral. Por revisão. Na adição com números positivos, S menos é igual a 0. Na multiplicação, divisão e potenciação com números positivos, o número de fatores e divisores negativos, K é igual a 0, e por consequência, menos 1, elevado a K é igual a menos 1, elevado a 0, igual a 1. Assim, o sinal resultante, na adição, multiplicação, divisão e potenciação com números positivos é sempre um número positivo, condição de um número natural.
Adição-subtração. Numa expressão formada exclusivamente por adição e subtração, o resultado será negativo se a soma dos números positivos é menor que a soma dos negativos sem sinal. 0. Se a soma dos números positivos é igual à soma dos negativos sem sinal. Positivo. Se a soma dos números positivos é maior que a soma dos negativos sem sinal. Exemplo. Expressão 5 menos 2. Evidenciar os positivos. 5. Evidenciar os negativos sem sinal. 2. A soma dos números positivos. S mais é igual a 5. A soma dos números negativos. S menos é igual a 2. S mais é maior que S menos, então o sinal é positivo. A magnitude M. A diferença entre o maior e o menor é igual a 3. Expressão 5 menos 2, mais 4, menos 3, mais 6, menos 1. Evidenciar os positivos. 5 mais 4, mais 6. Evidenciar os negativos sem sinal. 2 mais 3, mais 1. A soma dos números positivos. S mais é igual a 15. A soma dos números negativos. S menos é igual a 6. S mais é maior que S menos, então o sinal é positivo. A magnitude M. A diferença entre o maior e o menor é igual a 9. Expressão menos 5 mais 2, menos 4, mais 3, menos 6, mais 1. Evidenciar os positivos. 2 mais 3, mais 1. Evidenciar os negativos sem sinal. 5 mais 4, mais 6. A soma dos números positivos. S mais é igual a 6. A soma dos números negativos. S menos é igual a 15. S mais é menor que S menos, então o sinal é negativo. A magnitude M. A diferença entre o maior e o menor é igual a 9. Expressão 3 menos 2, mais 4, menos 5. Evidenciar os positivos. 3 mais 4. Evidenciar os negativos sem sinal. 2 mais 5. A soma dos números positivos. S mais é igual a 7. A soma dos números negativos. S menos é igual a 7. S mais é igual a S menos, então o sinal é 0. A magnitude M. A diferença entre o maior e o menor é igual a 0. Multiplicação-divisão. Numa expressão formada exclusivamente por multiplicação e divisão, o resultado será negativo se a quantidade de operandos negativos é ímpar. 0. Se um fator é 0. Positivo se a quantidade de operandos negativos é par. Nota: não existe divisão por 0. Exemplo. Expressão 1 vezes 2, vezes 8. O sinal é positivo. Justificativa. O número de operandos negativos é 0, par. Expressão 1 vezes menos 2, vezes 8. O sinal é negativo. Justificativa. O número de operandos negativos é 1, ímpar. Expressão menos 1 vezes menos 2, vezes 8. O sinal é positivo. Justificativa. O número de operandos negativos é 2, par. Expressão menos 1 vezes menos 2, vezes menos 8. O sinal é negativo. Justificativa. O número de operandos negativos é 3, ímpar. Expressão 1 vezes menos 2, vezes 8, divididos por 2 vezes 4. O sinal é negativo. Justificativa. O número de operandos negativos é 1, ímpar. Expressão 1 vezes menos 2, vezes 8, divididos por 2 vezes menos 4. O sinal é positivo. Justificativa. O número de operandos negativos é 2, par. Expressão 1 vezes menos 2, vezes menos 8, divididos por 2 vezes menos 4. O sinal é negativo. Justificativa. O número de operandos negativos é 3, ímpar. Expressão 1 vezes menos 2, vezes menos 8, divididos por menos 2 vezes menos 4. O sinal é positivo. Justificativa. O número de operandos negativos é 4, par. Potenciação. O resultado da potenciação, P igual a B elevado a L, será
negativo. Se a base B é negativa, o expoente L é ímpar. 0. Se a base B é igual a 0. Positivo. Se a base B é positiva, ou, o expoente L é par. Exemplo. Expressão 2 elevado a 2. O sinal é positivo. Justificativa. A base é positiva ou o expoente é par. Expressão 2 elevado a menos 3. O sinal é positivo. Justificativa. A base é positiva. Expressão menos 2 elevado a 2. O sinal é positivo. Justificativa. O módulo do expoente é par. Expressão menos 2 elevado a menos 2. O sinal é positivo. Justificativa. O módulo do expoente é par. Expressão menos 2 elevado a 3. O sinal é negativo. Justificativa. A base é negativa. O módulo do expoente é ímpar. Expressão menos 2 elevado a menos 3. O sinal é negativo. Justificativa. A base é negativa. O módulo do expoente é ímpar.